amigos, esse episódio de House of the Dragon não foi lá tão emocionante, mas assim, o roteiro tem me gerado uma certa curiosidade, mas ao mesmo tempo uma certa preocupação. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. Para descrever melhor esse episódio, eu não vou meio que, assim, comentar cena por cena, coisa parecida, porque eu acho que é muito grande e acaba sendo um pouco muito chato. Eu meio que montei basicamente uma lista para a gente poder entender melhor como que foi o episódio, e talvez os fatos curiosos e fatos importantes mesmo, e no final, obviamente, os pontos positivos e pontos negativos desse episódio, que foi até de certa forma interessante. Não foi um episódio muito emocionante, que a gente fala, caramba, cheio de reviravoltas, mas foram acontecimentos que vão, obviamente, influenciar a série daqui pra frente. O que mais me preocupa, talvez, com o roteiro é basicamente a sequência dos acontecimentos, já que parece que eles estão por conta. Não tem nenhum tipo de base formada nos livros ou coisa parecida. Parece que as coisas estão sendo criativas ou criadas por eles, e isso me preocupa um pouco. Isso talvez evidencia o quão ruim possivelmente eles possam ser para conseguir equilibrar esses acontecimentos e demonstrar se a série vai ser muito boa ou não. Por enquanto, tá tranquilo, tá dando para aguentar, com episódios muito bons e ao mesmo tempo alguns episódios que chegam a ser bem cansativos, igual foi esse. Mas eu gostei que o foco principal desse episódio foi em Ormond e Rhaenyra. Gostei bastante da parte do Ormond tomando a cidade de Tumbleton no início do episódio e meio que tornando todas aquelas pessoas reféns dele, principalmente porque é uma cidade mercantil, então não teriam guerreiros para confrontá-lo, principalmente vindo das pessoas. E dali ele vai aguardar, se eu não me engano, alguma movimentação por parte do Aemond, que está desaparecido. Já a Rhaenyra sofrendo bastante naquele governo dela de Kingsland, em que ela não consegue determinar qual é o próximo passo. O que tem me chateado, ou pelo menos me deixado bem, não esperançoso, mas desacreditado desse tipo de governo dela, e sabendo que vai ser fadada ao fracasso, é justamente ela não saber designar as coisas. Ela demora muito para justamente estabelecer um conselho, ou basicamente pessoas de confiança que possam ajudar ela a governar uma cidade como um reino, como um todo. E nesse caso, ela quer fazer as coisas tudo na conversa, ela não toma certa atitude que deveria vir partir dela, que é justamente, cara, ela é rainha, então ela tem que tomar certa decisão. Ela não tem que ser benevolente a todo momento, porque isso não vai levar ela a nada. As pessoas estão se ferrando e elas vão acabar se voltando contra ela, por mais que ela esteja pensando no bem de todos. Isso nunca dá certo. E um foco secundário desse episódio foi justamente o Aegon II, que a gente teve mais informações do que aconteceu com ele, para onde ele foi e o que ele pensa em fazer daqui para frente. O primeiro acontecimento acaba sendo, eu diria, definição da morte da Sunfire, porque a gente ficava com a dúvida se ela realmente tinha morrido ou não, já que a dúvida que fica implantada nas pessoas que gostam da série é porque nos livros a Sunfire ainda poderia proporcionar um momento muito importante, e o Aegon, quando toca nela e chega perto dela, diz que ela ainda respira, diz que ela ainda tá viva, mas eu não sei como isso funciona, eu não posso comprovar isso, porque seria legal se eles dessem uma dica de talvez alguma parte do corpo do dragão se movendo, o olho se abrindo, mas não fazem isso. Na verdade, o dragão tá totalmente desmontado no chão e só tem moscas em volta dele, aparentemente totalmente morto. Mas é muito curioso que as pessoas tenham um certo medo e receio de tocar no dragão ou coisa parecida, porque se eu não me engano, quem declarou o Sunfire morto foi o próprio Daemon, e por que ele não chegou e conferiu isso, ou praticamente deu a sua cartada final, que é basicamente queimando o dragão? Assim, só declarou que tá morto e beleza, dando basicamente a oportunidade do dragão voltar à vida. E justamente a próxima pessoa que eu vou comentar sobre, de foco, talvez parte importante nesse episódio, foi o próprio Daemon, em que ele vai para o vale buscar recursos, e lá quem salva praticamente essa parte desse episódio foi o Caraxes, que é o dragão do Daemon, porque eu fiquei pensando, se o Daemon e o seu dragão estão no vale, a Rhaena e o seu dragão Shibstealer também estão lá. E seria muito legal se eles se encontrassem. Mas a expectativa por parte do Daemon era basicamente só pegar os seus recursos e meter o pé. Só que ele esqueceu de comentar isso com o Caraxes, que
puxa ele a todo momento para uma caverna um pouco distante, e dentro dessa caverna estava a Rhaena e o próprio Ship Stealer. Eu achei um pouquinho estranho a parte da proporcionalidade de tamanho, porque eu achava que o Ship Stealer fosse pelo menos um dragão um pouco maior. Não imaginei que ele coubesse dentro de uma caverna, e isso foi muito estranho, principalmente porque aquela caverna daria talvez uns 5 Daemons praticamente, e sei lá, eu acredito que o dragão fosse um pouquinho maior do que é, não sabia que ele conseguiria ficar totalmente encolhido dentro de uma caverna daquele tamanho. Eu penso assim, na parte de proporcionalidade mesmo. Mas tudo bem, o Daemon encontra a Rhaena, tem um tipo de discussão totalmente terrível. Agora eu entendo porque que quando a Rhaena se desesperou e naquela batalha dos navios, e que ela fez a maior cagada de todas, de levar o Ship Stealer pra lá e ele acaba atacando todo mundo, ela não correu para justamente se juntar ao Daemon, pedir arrego, ou praticamente pedir ajuda para o seu próprio pai, porque o pai é uma porcaria. O Daemon como um pai é uma bosta. Ele basicamente não dá devida importância para sua filha, não consegue nem se tocar que na frente dele, por mais que o Ship Stealer seja um dragão selvagem, ele tem a sua própria filha montada num dragão. Então, basicamente, isso pode ser algum tipo de arma ou opção para ele poder utilizar ela a seu favor, já que ele não liga para ela como sua família. Mas nem para isso ele serviu. Ele basicamente entra em desespero por saber que é ela que tá montando o dragão selvagem, e sabe muito bem que a Rhaenyra talvez não consiga perdoar a própria Rhaena pelos acontecimentos, o que é, mais uma vez, eu acho isso uma completa de uma tolice. Ele poderia muito bem pedir para que a Rhaena fosse até a Pedra do Dragão, se refugiasse lá, porque lá é pelo menos um lugar mais seguro do que ficar vivendo numa caverna totalmente isolada, mas o seu tipo de resposta, o seu tipo de posicionamento como pai da própria menina se torna a coisa mais terrível possível. Ela não vê nenhum tipo de confiança vindo das palavras dele, o que eu acho totalmente lógico, porque ele não transparece nenhum tipo de confiança, e ela só mete o pé dali. Então meio que a Rhaena e o Ship Stealer vão ficar meio que, eu não diria away de toda essa situação, porque acho que nessa guerra todo mundo vai ser envolvido, mas acaba não sendo um aliado que poderia muito bem ser para o Daemon e principalmente para Rhaenyra. Em se falando de Rhaenyra, o que me incomoda bastante nesse reinado dela é a sua lerdeza, igual eu já comentei, para formar o conselho que poderia muito bem ajudar ela nesse tipo de tomada de decisão, nos problemas que sempre vem aparecendo no castelo, mas ela continua sendo muito lerda para tomar esse tipo de atitude, e o que mais me revolta é ela se consultando com a Alicent sobre muitas coisas. Cara, é muito chato esse tipo de encontro entre ela e a Alicent, porque basicamente elas são inimigas. Eu não sei o porquê que ela continua demonstrando esse tipo de fraqueza à torta e à direita, porque enquanto a Alicent estiver ali no castelo, isso só demonstra que ela não foi forte o suficiente para justamente acabar com aqueles que usurparam seu trono. Isso só demonstra que a Rhaenyra não serve para ser a comandante de Kingsland. E isso só demonstra que o quanto que ela tá perdida e acaba desagradando todo mundo. Nesse episódio ela desagrada o Wolf, que o Wolf também faz pedidos ridículos. Ela acaba desagradando o Hug, que o Hug quer muito descobrir o que tá acontecendo, o que aconteceu com a sua esposa. Mas ela meio que trata os seus próprios cavaleiros de dragão de uma forma terrível. Eu acho isso um grande perigo, porque são 2 dragões, principalmente o Vermithor, são dragões muito importantes para ela. São guerreiros muito importantes. E ela não dá a devida importância, ela não consegue lidar com essa situação. Isso só demonstra o quanto o seu tipo de mandado, ou pelo menos o seu tipo de reinado, é totalmente perdido. Ela não consegue agradar o próprio Corlys com aquele pedido que ele tinha feito no episódio anterior. O Corlys mete o vou ali, já volto, vai tentar se distrair, sair daquela situação, por mais que ele seja a mão da rainha, é o segundo no comando, o cara super importante, conselheiro, e simplesmente não está ao lado dela. Isso demonstra quão fraca ela acaba sendo nesse tipo de retomada a Kingsland. E por último, o cara que talvez mais apoiaria ela, ou apoia, e que mais estaria do lado dela, ela também não consegue manter ele ao seu lado, que é o Daemon. O Daemon chega com um suposto montador do Ship Stealer, que não é, era um fazendeiro que estava entregando ovelhas para o próprio dragão,
e ela não consegue nem agradar o próprio Daemon sobre essa situação, só pra gente ter um pouco de entendimento do quão caótico é esse tipo de reinado da Rhaenyra. Do outro lado temos Ormond. Ormond ocupa e mantém a cidade de Tumbleton como refém, como já disse no início desse vídeo. Isso acontece logo no primeiro episódio e vai se... no começo do episódio vai se estendendo por todo ele. É uma cidade de mercadores, então eles têm um certo... problema ali de lidar com os seus próprios soldados e aqueles que ocupam já as casas, já que os soldados têm que ocupar as casas e assim ter uma certa noção que em meio guerra isso não existe muito. O Ormond se vê numa posição muito complicada, porque ele espera que Vhagar e o Aemond apareça a qualquer momento e acaba descobrindo por meio de mensagens de corvos que o Aemond está desaparecido e ninguém sabe onde ele está. Então meio que o seu reforço não vai chegar. Então como que ele vai conseguir retomar King's Landing sem ter basicamente o principal deles, que é o próprio Aemond e o dragão, que é a Vhagar, que é realmente a maior dragão de todos aqueles e que é basicamente a mais experiente em guerra. Então fica verdadeiramente muito difícil um tipo de guerra praticamente contra a Rhaenyra, que tem tantos dragões, sendo que o Aemond era talvez o seu principal trunfo, a principal arma contra todos eles. Mas o Ormond tem basicamente ainda o Daeron, que é basicamente o seu sobrinho, e ele meio que vai colocar o moleque pra guerra depois desse tipo de frustração. Ele tenta moldar o Daeron para a guerra, para justamente sujar um pouco as mãos dele. E o Daeron, que tem um dragão, por mais que seja pequeno, pode ser alguma coisa diferente, pode ser alguma coisa que beneficie todos eles nesse tipo de situação. Não sei muito bem o que vai acontecer, porque ainda não li os livros, então não tenho esse tipo de informação, por mais que a série às vezes tome qualquer tipo de decisão que foge um pouquinho dos livros, mas estou curioso para saber o que o Ormond vai tramar, o que ele vai conseguir fazer com que o Daeron faça, que vai talvez beneficiá-lo. Mas assim, basicamente a situação não está muito boa para os verdes e não se sabe muito bem o que vai acontecer daqui para frente. Bom, bora avaliar um pouquinho sobre as partes dos pontos positivos e pontos negativos desse episódio. Achei um episódio bem interessante, confesso para vocês, mas eu espero que as coisas consigam ser melhores, porque se os episódios continuarem caindo dessa maneira, infelizmente a série vai ficar muito chata. Então precisa ter o equilíbrio de algo mais político, igual tem acontecido nesses 2 últimos episódios, e algo mais emocionante, algumas batalhas, alguns acontecimentos bem eletrizantes. Mas, de ponto positivo desse episódio, eu gostei da atitude do Caraxes carregando o Daemon até o Ship Stealer. Cara, achei sensacional, porque eu queria que tivesse esse tipo de acontecimento sendo revelado, a própria Rhaena sendo revelada como a montadora do Ship Stealer. Até gostaria de talvez um confronto entre o Ship Stealer e o Caraxes nesse momento, seria bem legal. E o outro ponto positivo que eu quero elencar aqui para vocês é o Aegon tendo o seu ego / orgulho totalmente destruído, já que em determinada situação ele tem que ajoelhar e beijar os pés de um cara que acolheu eles lá num reino basicamente perdido, uma situação totalmente deplorável, e ele sabe muito bem do que ele pode fazer para conseguir mudar toda essa situação. Então ele precisa se manter vivo, mas ao mesmo tempo se humilhar para que isso aconteça. Já os pontos negativos desse episódio, infelizmente vou ter que colocar a Rhaenyra, porque ela acaba sendo uma posição de destaque nesse episódio, mas é um destaque de forma negativa. Esses encontros dela com a Alicent, eu não gosto muito, acho isso tudo muito chato, acho que isso só demonstra o quão fraca ela é em seu reinado e que ela poderia muito bem ter outras pessoas para poder demonstrar a sua força, mas tudo que ela consegue demonstrar é o quão perdida e desorientada ela está nesse tipo de situação de comandante de King's Landing. E por último, o que talvez gere mais dúvida, mas eu acho um ponto negativo, acaba sendo a morte sendo demonstrada de Sunfyre, que comprovou verdadeiramente que o dragão está morto, mas muitas pessoas ainda teorizam que o dragão pode estar vivo justamente por ser uma criatura mágica. Então talvez essa dúvida implantada seja um trunfo da série para que a gente possa se surpreender com os resultados que assim possam acontecer. Mas eu acredito que a morte do Sunfyre acaba sendo
algo negativo que poderia ser uma reviravolta muito grande. Então a gente não sabe muito bem se isso foi comprovado ou se realmente algo vai acontecer. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!